Salve, guerreiros! Estamos aqui com mais uma meeting do canal CIS Guerreiros, da empresa CIS Revestimentos. Mais um dia que recebo o Rodrigo, que é especialista lá do Sebrae. Na semana passada a gente teve uma conversa bacana sobre a questão do crédito e agora o Rodrigo retornou aqui para conversar com a gente. Para tirar algumas dúvidas a respeito do MEI, né? Porque quando se fala do crédito, a gente, é bom sempre lembrar que ter um MEI é portas abertas. Vamos lá, você começa a sua vida profissional como empreendedor e começa a criar um histórico para que você possa ter acesso a esses créditos. Só que o MEI não se limita a isso, né, Rodrigo? Tem mais um monte de benefícios, de obrigações com o Estado que a gente tem que ter. Conta um pouquinho sobre o que é o MEI para a gente aí, para que ele serve, quem que regulamenta essa questão, o que é o MEI? Vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, obrigado, tá, Renan, pelo convite. Coloco o Sebrae à disposição de todos esses empreendedores que estão nos assistindo hoje. E o MEI ele tem que ser entendido como uma empresa, né? Eu digo que assim, quem tem CNPJ é empresário, independente do tamanho da sua empresa. Então, o MEI ele acaba tendo algumas características específicas desse tipo de empresa, que é basicamente o quê? Faturamento de até R$81 mil por ano, com possibilidade de contratação de até um funcionário, vai ter um pagamento mensal fixo, né, tanto de contribuição previdenciária quanto de carga tributária. Então, hoje, o microempreendedor individual ele recolhe 5% do salário mínimo destinado aos seus benefícios previdenciários, mais R$1 de ICMS, caso seja uma empresa que trabalha com comércio ou indústria, e R$5 de ISS quando se trata de uma empresa prestadora de serviço. O microempreendedor individual tem uma vantagem que ele não precisa de contador, né? Então é uma modalidade jurídica que hoje existe uma flexibilização na legislação, onde ele não tem uma série de obrigações que outras empresas têm. E hoje o microempreendedor individual ele pode ter até 16 atividades no seu CNPJ. Hoje a lei do microempreendedor individual disponibiliza em torno de 400 a 500 atividades. Esse grupo de atividades, esse empreendedor ele pode optar pelo desenvolvimento de até 15 atividades. E por que ele foi criado, esse programa? O MEI ele foi criado em 2018 e passou a funcionar de fato em 2019, né, no segundo semestre de 2019, onde a ideia do governo federal inicialmente era o quê? Era ser um trabalho social de fato, era trazer a socialização dessas pessoas que estavam na informalidade, para elas terem uma identidade empresarial e com isso elas adquirirem benefícios, né? CNPJ, possibilidade de emissão de nota fiscal, solicitação de cartão de crédito, possibilidade de abertura em conta em bancos, além dos benefícios previdenciários. É uma entrada para o mundo do empreendedorismo mais facilitada, vamos dizer assim, né? E que tipo de benefício mesmo o cidadão tem? Não digo assim benefício de tirar nota, de ter acesso a banco, mas eu sei que tem outros benefícios, né? Eu lembro uma vez, por exemplo, não sei se estende ao MEI, mas eu imagino que sim. É que eu sou sócio da CIS também, né? Então, teve uma vez que eu quebrei meu braço e fiquei com o braço engessado lá 40 dias e eu recebi um salário lá do INSS. Isso mesmo. Então, assim, tem uma série de outros benefícios também, né? Você podia falar sobre esses também? E são o que a gente chama de benefícios previdenciários, né? Pelo fato do MEI todo mês ele contribuir com 5% referente ao salário mínimo, ele acaba tendo direito a 6 benefícios previdenciários, sendo 4 ligados diretamente a ele e 2 ligados à família.
Então, os Uhum. benefícios para o microempreendedor individual é aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e salário maternidade no caso de mulheres, tá? Uhum. Se bem que o salário maternidade também pode ser adquirido por homens, dependendo da situação do que ocorrer durante o parto da criança. É mesmo. E dois outros benefícios que são destinados à família, que é a pensão por morte e o auxílio reclusão. Pô, que legal. Vamos lá. Então, o MEI ele tem 6 benefícios principais, pelo que eu entendo, né? 4 ligados a ele, 2 ligados à família. Dos 4, Isso, um é aposentadoria por idade, o outro é aposentadoria pelo quê mesmo? por invalidez. Por invalidez também. Então, se o cara vamos lá, sofreu um acidente de moto lá, amputou uma perna, não sei, ele tem acesso a um tipo de aposentadoria. Isso, ele sofreu alguma espécie de acidente, né, ou contraiu alguma doença, algo que impossibilite ele de continuar trabalhando. Neste Uhum. momento, ele vai passar por uma perícia do INSS, sendo de fato confirmado que ele não tem condição de trabalhar mais independente da atividade, ele é Uhum. aposentado por invalidez. Daí, com isso, ele também vai receber lá um valor de aposentadoria do governo federal para ele. Tá, vamos lá. Se a pessoa de repente descobriu que tem alguma doença, né? Ninguém espera que isso aconteça, mas uma doença, vamos lá, descobriu que tem câncer, tá? Que é uma doença mais comum, assim. Comum que eu digo que muita gente acaba passando por isso. É, mas conseguiu se curar depois, e depois de um ano aí lutando contra o câncer. Durante esse período ele recebe essa aposentadoria por invalidez. Isso? Na verdade, a aposentadoria, Renan, ela vai ser destinada quando de fato for decretado que a pessoa não tem mais condição de trabalho para nunca mais, né, Ah, durante a sua. entendi. Então, neste período, né, o que ele vai estar recebendo é o auxílio doença. Ah, auxílio doença, que é uma coisa diferente, é outro benefício. Isso é outro tipo de benefício que, na verdade, o auxílio-doença, ele é o quê? Ele é uma remuneração paga pelo governo para esse trabalhador que está afastado durante um período determinado, né? Uhum. Não que ele esteja afastado por tempo indeterminado, que daí, no caso, normalmente as empresas já aposentam esse profissional por invalidez. Uhum. Legal. E esse você não tinha comentado, esse benefício é mais um ainda, então, que ele tem. Isso? Aham. Comentei, na verdade são os quatro, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, Aham. auxílio doença e o Ah, salário maternidade. perdão. E o salário maternidade é igualzinho da CLT, no caso. Isso, vai solicitar via o portal do INSS, né? Uhum. Agendar lá a perícia, tudo mais. E todos os benefícios do microempreendedor individual eles são como base um salário mínimo. Certo. Esse benefício, você disse que pode ser estendido aos homens em alguns casos também, né? Como que é? Que tipo de casos são esses? Uhum. Isso, um dos casos é, por exemplo, durante o procedimento de nascimento da criança, por Uhum. algum motivo, alguma complicação, a mãe acaba falecendo durante o parto. O pai tem condições de estar solicitando o Ah, auxílio tá. maternidade. Aham. E isso se o MEI tiver no nome do pai mesmo, né? Não no nome da mãe que veio a falecer. O importante é que aí a gente tem que entender que perante o INSS existem formas de contribuição, né? Tem pessoas que contribuem como empresários, tem pessoas Uhum. que contribuem como funcionários de empresa e tem pessoas que contribuem à parte, né? Por exemplo, Uhum. informais, eles pagam lá GPS do para o INSS, né? Uhum. Então existem várias formas de contribuição. Neste caso, sim, o pai vai requerer o benefício de licença maternidade pelo fato de ser estendido ao da mãe. Uhum. Tá.
O que vale só reforçar, Renan, é que assim, não basta só eu ser microempreendedor individual e aconteça o que acontecer, eu tenho direito a esses benefícios. Existem Certo. carências que têm que ser cumpridas. Aham. Então, essas carências, elas são aí de 10 meses para auxílio doença, salário maternidade, desculpa, Ah, tá. de Uhum. 12 meses para os demais benefícios. Então, é sempre muito importante que o microempreendedor individual ele tenha esse compromisso, essa responsabilidade de manter o pagamento em dia, porque pagamentos realizados em atraso, eles não são levados em consideração para fins de carência. E carência que você quer dizer vamos lá, a pessoa descobriu que está grávida, aí vai dar entrada no INSS lá, vai levar 10 meses para começar a receber o auxílio, isso? Na verdade, não, ela precisa ter essa carência antes da solicitação do pedido. Então, vamos supor, uma determinada pessoa está grávida, ela nunca contribuiu para o INSS e abriu Uhum. o microempreendedor individual agora, né, Certo. no mês de maio. Aham. Porém, no mês de maio, ela já está com 6 meses de gravidez. A criança vai nascer em junho, julho, agosto, né, teoricamente. Lá em agosto, quando ela for dar entrada no salário maternidade, ela não vai ter as 10 contribuições mensais em dia. Ou seja, ela não vai ter direito a esse benefício. Então, a Entendi. carência é sempre o prazo de contribuição que o INSS pede antes do beneficiário da entrada no benefício, antes da pessoa ir lá e solicitar o benefício. Então a pessoa tem que ter pelo menos 10 meses de MEI para poder ter direitos. Isso mesmo. Tá. E caso a No pessoa caso tenha, do salário maternidade. e caso a pessoa tenha Ah, não, só a maternidade, então. Outros benefícios é outro tipo de carência, isso? É como eu mencionei, para licença maternidade, para salário maternidade, são 10 contribuições mensais Uhum, pagas em dia, e uhum. para os demais benefícios, são 12 contribuições Ah, pagas em dia, entendi. exceto a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, existem dois fatores que têm que ser levados em consideração. Até novembro do ano passado, era uma regra previdenciária, que a Uhum, regra era: homem tinha que ter no mínimo 65 anos e mulher 60, e ambos tinham que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Tá? uhum. A partir de novembro de 2019, para quem nunca contribuiu e começou a contribuir a partir desta data, homem passou a ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição, e Uhum. mulher passou a ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então vamos lá, se o camarada começou a abrir o MEI dele com 45 anos, aos 65, 66 por aí, ele vai ter direito a essa aposentadoria. Se for na modalidade anterior, ele teria que completar os 65 anos, que daria os 15 anos de contribuição, e mais Uhum. 6 meses de contribuição a cada ano que se passe, para ele ter direito à aposentadoria, para ele entrar nessa migração entre a regra antiga e a regra nova. Tá. Beleza, beleza. E caso o camarada tenha o MEI e tá com várias parcelas atrasadas lá, que eu já vi isso acontecer. Daí Acontece, cara, acontece. ele perde esses direitos, como que é? É até curioso, né? Qual é a penalidade que essas pessoas vão ter, né? A primeira delas é que elas vão estar pagando multa em cima desses pagamentos devidos. Uhum, E o segundo principal prejuízo que essas pessoas vão ter é justamente o acesso a esses benefícios previdenciários, uhum, né? Porque, como a gente mencionou anteriormente, se você não tiver a carência mínima paga em dia, você não vai ter direito ao benefício. Então, uhum. por isso que a gente fala da responsabilidade desse empreendedor de fato manter o seu pagamento em dia, e hoje é um pagamento muito pequeno, né? Um valor inferior a R$ 60 por É. mês. E é o único custo Aonde fixo, né? isso, aonde desse valor 53,25 é destinados exclusivamente para ele.
Então, de Uhum. carga tributária, ele vai estar pagando R$ 1 por mês se for comércio ou indústria e R$ 5 por mês se for um prestador de serviço. Entendi. E daí tem ali os dois benefícios que você falou, que são para a família do MEI. Isso. É, tem o auxílio reclusão e mais um auxílio ali que eu não consegui anotar. É a pensão por morte. Pensão por morte, tá? Como é que funciona? Vamos lá, auxílio reclusão, é importante. Isso aí é algo que pode acontecer, né? Você não sabe o Claro. futuro. Vamos lá, fala um É, pouquinho do auxílio reclusão. o auxílio reclusão, né, traduzindo, né, em miúdos, é o que? É o salário que a família vai receber para quando uma pessoa é presa, né? Uhum, Então, vamos supor, eu sou microempreendedor individual, eu tenho lá 12 meses de contribuição pagas em dia, por uhum, algum motivo eu acabo sendo preso, uhum. né? A minha família pode entrar, solicitar junto ao INSS o auxílio reclusão. Então, eu vou estar lá preso, mas eles vão estar recebendo um salário por isso. Certo. Já a pensão por morte, ela tem que ter, num, tem que ter é uma relação, na verdade, não é uma regra fixa como os demais benefícios, Uhum. mas ela é uma regra variável aonde impacta por quanto tempo o beneficiário vai receber esse benefício, no caso, a família. Né? Uhum. Então, existe um cálculo feito com base nos meses em que essa pessoa falecida contribuiu para o INSS e quanto tempo ela estava casada ou com união estável com o seu par, né, o seu matrimônio. Uhum. Então, o INSS ele faz um cálculo baseado nisso. Entendi. Tempo de contribuição, idade da pessoa falecida e tempo de matrimônio. E você Com tem isso vai ser identificado o tempo qual essa pessoa vai receber a pensão por é. morte. E você lembra de cabeça aí o tempo mínimo para essas questões? Na verdade, a pensão por morte basta você pagar uma em dia. Você tendo a primeira paga em dia, você já tem acesso ao benefício. Aham. Porém, dentro das suas características de tempo de matrimônio e da sua idade. E o tempo de Isso tudo é matrimônio? levado a isso. Tanto a idade do falecido quanto o tempo em que ele está em matrimônio com a outra pessoa é levado em consideração para o Aham. INSS calcular a duração desse benefício A duração. para Não é o isso, para a valor que vai esposa. interferir, é só a duração. É a duração. É a duração porque todos os benefícios, sem exceção do microempreendedor individual, ele usa como base um salário mínimo. Tá, então vamos lá. Tô casado há 15 anos, tenho MEI. Morri. Quanto tempo de pensão e qual o valor mais ou menos que minha família vai receber? Isso o valor ele vai ser baseado em um salário mínimo, né? Uhum. Mas o tempo que essa pessoa vai receber como benefício, esses cálculos são feitos diretamente pelo INSS. Né? Então, a gente sempre fala assim, existem as regras padrão do INSS, mas a gente Uhum. não pode esquecer que cada caso é um caso, porque cada pessoa ela tem um histórico. Né? Vale Tá. lembrar que nem todas as pessoas elas são contribuintes do INSS apenas como microempreendedores individuais. Né? Uhum. Antes de 2019, que foi a criação do MEI, essas pessoas já puderam ter contribuições feitas junto ao INSS, seja Uhum. como empresários, seja como Uhum. funcionários de empresa, seja como contribuintes individuais, né, na figura de autônomos. Então, Uhum. assim, tudo isso o INSS leva como base de cálculo todo um histórico dessa pessoa Uhum. de como referência nas suas contribuições. Entendi. Entendi. Mas são umas. Só para reforçar agora para quem vai assistir esse vídeo, são uma série de vantagens aí importantíssimas, eu diria, de uma utilidade extrema por um valor irrisório, né? Poxa, menos de R$ 60 por mês. Poxa, se tua empresa, se teu trabalho não está rendendo o suficiente para você pagar Para isso, você pagar isso. né? E tudo isso vai ser revertido para você mesmo, no final das contas, porque vai virar aposentadoria depois, hein? Além de tudo. É... Isso mesmo. Então,
grandes benefícios é justamente essa questão previdenciária, né? Lógico que também existe todos aqueles benefícios voltados à gestão da empresa, ao acesso dessa empresa a oportunidades que o mercado proporciona a partir do momento que você passa a ter um CNPJ. Ah, com certeza. Tem uma série de empresas, fornecedores, aliás, que pode ser que façam a venda para um MEI, para uma pessoa, para um pintor, por exemplo, só se tiver MEI. Se o cara não tiver esse PJ, ele não consegue sequer comprar, né? Então vamos lá. Acho que é importante falar um pouco das obrigações também, né? Aliás, a pessoa pode ter um funcionário também, além das obrigações, né? Isso é um funcionário registrado em Isso, CLT. Isso é algo isso. legal de saber também. Porque muitos MEIs têm. Vamos lá, a gente está falando principalmente para os pintores aqui, né? Para o pessoal da construção civil. Muitos deles é lá pai e filho trabalhando, ou o cara mais adulto e o sobrinho, a mãe e o Uhum. sobrinho, enfim, acontece muito isso, desse mês gerar pelo menos um emprego formal, e isso, além de ajudar a movimentar a economia, ainda tem como estender o benefício para outra pessoa através de geração de emprego, né? Isso é uma coisa bem bacana. Mas quais são as obrigações principais que a pessoa passa a ter com o Estado e com a sociedade a partir do momento que ela tem MEI? Porque também não é só flores, né? Vamos falar, tem direitos e obrigações. Isso. Antes de entrar nesse aspecto, Renan, eu só gostaria de retomar um pouquinho a tua fala em relação à contratação de funcionário. Né? Uhum, Você mesmo citou que nesse ramo é muito comum familiares, né, parentes estarem envolvidos e ajudar nas atividades da empresa. A partir do momento que você registra um funcionário, e esse funcionário ele pode ser de qualquer parentesco, exceto mulher, uhum. desculpe, gente, Mulher que se diz exceto a cônjuge, né? É. o cônjuge, tá? Daí nesse caso tanto mulher quanto homem, né? Depende Uhum, de quem está como dono da empresa. uhum, Então não pode ser registrado o cônjuge, mas os demais parentescos não tem problema nenhum. E o salário vai ser baseado também no piso salarial estabelecido pelo uhum. sindicato da classe. Tá. Tá? Caso no sindicato não exista um piso salarial estabelecido, vai levar em consideração a regra da remuneração de um salário mínimo. Tá? Outra coisa que é bem importante é isso que você falou. A partir do momento que eu formalizo essa contratação, eu estou gerando renda para essa pessoa, eu estou gerando todos os benefícios previdenciários que eu tenho como empresário, eu estou repassando para ela. Né? Então, isso é importante, porque a gente percebe que muitas pessoas abrem o MEI, mas elas pegam outras pessoas para trabalharem para ela Uhum, de forma informal, sem registro. E daí vamos supor que essa pessoa sofra um acidente. Essa pessoa uhum, não vai ter direito ao auxílio doença, essa pessoa não vai estar contribuindo para a sua aposentadoria. Além disso, a própria empresa MEI pode também ter complicações nesse exemplo, porque a uhum, responsabilidade é dela. Por mais que uhum, ela esteja terceirizando esse trabalho, a responsabilidade é dela, é da uhum, contratante, né? uhum, Então eu só queria pôr essa observação. Mas trazendo para a pergunta que você trouxe das obrigações, né? uhum. Como tudo na vida, a gente tem direitos e tem obrigações. As obrigações do microempreendedor individual, basicamente, são duas, tá? Perante os órgãos regulamentadores, que é o pagamento mensal da guia do boleto de pagamento, né? Que é o DAS, que a gente chama, que é o documento de arrecadação do Simples, que esse documento, esse boleto, ele vence todo dia 20 de cada mês. Uhum. E Então, se eu abrir um esse DAS é só quando, só vai existir quando ele ultrapassar os 81 mil reais lá, isso, né? No ano. Não, não. O boleto DAS, ele é o boleto de pagamento onde está incluído a parte previdenciária e a parte tributária da empresa. Então, esse Ah, boleto ele é pago todos os meses num valor fixo. Tá? então, enquanto ele não bater os 81 mil reais, vai pagar aqueles 50 e pouquinho ali, e quando passa desse valor, ele E passa a recolher o X% de impostos lá, que é uma dúvida, inclusive, que seria legal se você sanasse a gente essa.
essa alíquota? Claro, não, a gente chega nela assim. Então, assim, enquanto essa pessoa permanecer na condição de microempreendedor individual, Uhum. ela vai ter um pagamento fixo por mês, que é o boleto DAS. Tá? Esse Uhum. boleto ele vence todo dia 20. Então, Uhum. por exemplo, estamos agora no mês de maio. O boleto referente à contribuição de maio vai vencer no dia 20 de junho. O boleto referente a junho vai vencer dia 20 de julho, e assim Uhum. sucessivamente. Tá? Uhum. Outra obrigação que o microempreendedor individual tem é a realização da entrega da declaração anual do microempreendedor individual. Essa Uhum. declaração ela deve ser entregue sempre no período de 1º de janeiro a 31 de maio, tá? Uhum. Exceto este ano de 2020, devido a todo esse momento delicado, né, de pandemia que o país está passando, o governo federal prorrogou o prazo para entrega da declaração. Então, para esse ano de 2020, o prazo é de 30 de junho, tá? Uhum. Que é o imposto de renda da empresa. Isso, é a declaração dos rendimentos que a empresa obteve. E voltando Uhum. um pouquinho só para o boleto DAS, devido a esse momento de pandemia, o governo federal também prorrogou, né, os vencimentos dos boletos referente ao mês de março, abril e maio. Tá? Uhum. Esses boletos hoje, se a pessoa entrar no portal do empreendedor para imprimir, ela não vai conseguir para os vencimentos normais, ou Uhum. seja, março não vai vencer em abril, abril não vai vencer em maio e maio não vai vencer em junho. Por quê? Uhum. Porque esses benefícios foram postergados e prorrogados para vencimento em outubro, novembro e dezembro. Então, vale Uhum. ressaltar que esse microempreendedor individual ele se organize, porque lá no final do ano, nos meses de outubro, novembro e dezembro, ele vai ter 2 boletos para pagar. Os Uhum. referentes a março, abril e maio, e os Uhum. referentes aos meses normais, né, que seria outubro, novembro e E, dezembro. e essa medida aí é válida para o Brasil inteiro? Ou é só Essa aqui no medida é Paraná? válida pelo Brasil inteiro. Uhum. Então tá. É, bacana. Mais alguma coisa que você acha que é interessante acrescentar nesse papo aqui? Respondendo só a pergunta que você me fez, né? E o que acontece se eu passar de 81 mil, né? Aham. Então, no momento que eu faço a minha declaração anual do MEI, que é a da ZENE, Uhum. eu, como MEI, eu tenho uma regra que eu posso faturar até 81 mil reais por mês. Fiz a minha declaração, tudo bonitinho, ok. Mas vamos supor que teve um ano em que eu tive um aumento, né, na minha prestação de serviço, nas minhas vendas, e isso fez com que o faturamento da minha empresa aumentasse. Se o meu Uhum. faturamento ele ser de 81 mil, se eu estourar o faturamento, na verdade, em até 20% de 81 mil reais, Uhum. eu vou ter uma multa que eu vou ter que pagar, né, referente somente essa diferença de 20% do excesso de faturamento que eu tive. E Uhum. para 1º de janeiro do ano seguinte, eu estou Uhum. desenquadrado do microempreendedor individual e passo a optar por uma microempresa. Uhum. Mas pode ser que aquele ano foi fantástico para minha empresa. Eu tive um Uhum. excesso de faturamento superior a 20%, Então de vendeu 100 81. mil lá. Isso, vamos supor que eu tive um aumento, um faturamento superior a 20%. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, a aplicação da multa não vai ser somente sobre o excedente, sobre a Uhum. diferença dos 80 mil e do valor que eu tive real de faturamento. Vai ser uma multa em cima de todo o faturamento que eu obtive, tá? Uhum. E, e eu passo a ser responsável como microempresa, passo a responder como uma microempresa a partir de 1º de janeiro do ano anterior. Então, vamos supor, eu fiz a minha declaração agora em 2020 referente a 2019. Se eu tiver um faturamento em até 20% de excesso, eu pago a multa sobre o excedente a partir de 1º de janeiro de 2020. Caso eu tenha um faturamento
acima de 20%, a multa vai ser em cima de todo o faturamento e eu passo a responder como microempresa a partir de 1º de janeiro de 2019, E essa multa de tá? quanto, Rodrigo? Essa multa vai variar de acordo com a tua atividade. Então, é 4% para quem trabalha com atividade de comércio, 4,5% para quem desenvolve atividade de indústria e 6% para quem é prestador de serviço. Aham. Poxa, eu achei um pouco sacanagem isso aí. O cara não pode crescer na vida, né? Só que também a gente tem que pensar o seguinte: a partir do momento que o cara aumenta tanto o faturamento, é porque dá para Ele encarar já está também. crescendo. Já está crescendo, mas vamos lá. Daí ele vai virar microempreendedor. Não, MEI já é o microempreendedor individual, né? Então ele Isso, vira ele vai se microempresa. transformar numa microempresa, perfeito. Certo. Mas beleza. Então eu quero entender um pouquinho melhor essa questão dos meses, que são os últimos 12 meses. Então vamos dizer que eu tive uma venda sensacional lá num mês específico e ultrapassei esse valor. Aham. Se voltar aos patamares anteriores nos próximos meses e daqui a um tempo eu não ter mais o faturamento superior a 81 mil por ano, então ele volta para o MEI? O que acontece? Pode voltar. Na verdade, assim, né, é importante a tua pergunta, porque às vezes tá muito rotulado que para mim mudar de classe de empresa, eu tenho que fechar às vezes a empresa anterior. Né? Isso não é verdade. Hoje o microempreendedor individual, no momento que ele é aberto, é criado um CNPJ e desse CNPJ ele pode migrar para uma microempresa sem a necessidade de baixar e fechar o microempreendedor individual. Então, esse CNPJ ele pode ir migrando de empresa para empresa. Só lógico, a gente precisa respeitar algumas regras. Né? Então, no caso, o MEI ele só vai mudar para microempresa quando ele quebrar uma das regras do microempreendedor individual, seja por faturamento, seja por contratação de número de funcionário, ou por Uhum. opção mesmo do empresário. Falar, quero deixar de ser MEI, eu quero optar por uma microempresa, sem problema Uhum. nenhum. O inverso também é verdadeiro, só que o inverso vai ser verdadeiro a partir de quando? A partir do momento que essa microempresa tiver comprovadamente característica de MEI, ou seja, vai ter que ter até um funcionário e vai ter que ter um faturamento de até 81 mil reais no ano. Daí, Uhum. nesse momento, essa microempresa, no período de janeiro, pode solicitar a migração para o microempreendedor individual. Ok. E daí tem a questão do contador também, né? Acho que a partir de microempresa você tem que ter contador por lei, né? E como MEI você não tem a necessidade de pagar uma contabilidade todos os meses. Isso, perfeito. A legislação hoje do microempreendedor individual, né, a Lei Complementar 128, ela prevê que o MEI ele está isento de inscrição contábil. Né? Então, ele não Uhum. precisa da figura do contador. Mas nada impede que ele queira. Se ele quiser ter, ele pode ter, não tem problema nenhum. Uhum. Já quando você Ih. se torna uma microempresa, aí sim, será obrigado a ter um responsável contábil pela sua empresa. Por quê? Porque você passa a ter obrigação da escrituração contábil. Então, você tem Uhum. algumas obrigações acessórias, que a gente chama, que os contadores é que podem assinar essas obrigações, registrando que, de fato, a empresa está cumprindo elas. Certo. E tem a própria geração dessas DAS aqui, né? A declaração anual de renda. Tem gente que vai se bater com isso aí, vai precisar de uma ajuda. Mas o Isso é, microempreendedor individual ele pode fazer por conta, se ele tiver tempo e paciência, né, de ir atrás, mas ele também pode contratar um contador só para fazer isso para ele, uma vez por ano ali, não sei, uma vez por mês. se ele quiser, ele pode contratar um contador lá para todo mês imprimir a guia e entregar para ele pagar.
pode contratar o contador para fazer a declaração para ele, mas vale lembrar que, assim, todo esse trabalho do microempreendedor individual, o Sebrae e a sua rede de parceiros fazem esse trabalho de forma gratuita para o microempreendedor Ah, individual. Então, de fato, ele só vai ter o contador se de fato ele quiser, né? Porque uhum, tem órgãos e instituições como o Sebrae que prestam esse serviço de forma gratuita para ele. uhum, É diferente de quando você é uma microempresa. Quando você é uma microempresa, o cálculo de apuração do imposto é outro, as uhum. informações que são declaradas no imposto de renda são outras, né? As obrigações de certidões também são outras, então por isso que o contador, nesse caso, daí passa a ser obrigatório. Uhum, entendi. E também começa a ficar muito mais complexo, né? Quanto mais você cresce, Isso. começa a ficar muito mais Mais complexo. É, responsabilidades você passa a ter. exatamente. Então tá, Rodrigo. Ah, você falou do Sebrae. Agora, durante esse período de quarentena aí, o Sebrae tá todo mundo em home office, a maior parte das pessoas. Então, assim, se o MEI precisar de alguma dessas assessorias, ele consegue também pela internet? Como que é? Essa parte dessa ajuda aí que você falou que o Sebrae fornece gratuitamente para a geração dessa DAS. Isso. Hoje o Sebrae realmente ele está nos estados estão já atendendo presencialmente. Nós aqui no Paraná ainda estamos com os nossos escritórios fechados, porém todo mundo está de home office à disposição desses empresários. O site, né, www.sebraepr.com.br, Uhum, também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn. Então, esses empresários e futuros empresários podem estar acessando o Sebrae por todo esses meios digitais que nós estamos trabalhando nesse momento de forma remota. uhum. Então tá, Rodrigo. Eu acho que a gente já conversou sobre os aspectos mais essenciais, assim. Em caso de dúvida, o empreendedor pode procurar o Sebrae também, né? Imagina. E O pessoal aqui da CIS também pode dar um apoio. A gente disponibiliza aí, principalmente para os pintores, que o projeto CIS Guerreiros é justamente para ajudar os pintores, né? De repente a gente consegue até fazer uma ponte aí, já tirar umas dúvidas antes da pessoa procurar o Sebrae. E em caso de dúvidas, deixem uhum. comentários nos vídeos também, no vídeo aí. A gente tem outros vídeos a respeito do assunto também. É, E também isso pode ajudar a gente a gerar mais conteúdo importante para esses empreendedores. Rodrigo, agradeço tua presença mais uma vez. Agradeço o Sebrae também. E tamo junto, cara. O que precisar da gente também, pode contar com a gente, com a CIS. E eu que agradeço, Renan, pelo convite e gostaria de estender um convite para os microempreendedores individuais que estão nos assistindo, que hoje o Sebrae ele tem uma comunidade digital específica para o microempreendedor individual, onde lá também a gente posta diversos conteúdos, novidades, tudo que está acontecendo em torno da vida do microempreendedor individual, a gente acaba publicando lá. Inclusive, o nome da comunidade é Vida de MEI, então eu convido a todos a estarem participando da comunidade e para acessar, basta digitar www.comunidadesebrae.com.br barra vida-de-MEI. Daí, nesse momento, vocês já vão entrar lá na comunidade, cliquem para participar e lá vocês, cada postagem que a gente fizer de conteúdo, vocês vão estar recebendo uma notificação e com isso a gente consegue estar fazendo com que todos se mantenham atualizados durante esse momento de tanta informação que está sendo entregue nesse momento. Beleza. Rodrigo, você pode repetir o link que deu uma instabilidade na rede bem na hora que você falou ele? Repito sim, Renan, o endereço da comunidade é www.comunidadesebrae.com.br barra vida
_b_mei. Então, beleza. Então tá certo, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo também. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente.